o poder da mesa. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha... Irmãos, acho que eu falei errado, né? Irmãos, é João 21. Mas estava aqui na tela, ó. Quem que está no Rolirix hoje? Fala que eu não vejo. Bia, tinha que ser, né? Irmãos, olha os... Irmãos, que isso? Jesus está de parabéns, viu, minha princesa? Te amo. João 21, irmãos. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. É que eu marquei Lucas aqui, era João. Olha, tá vendo? Vamos lá. Eu estava onde já? Que eu estou ouvindo uns burburinhos. Cadê meu esposo, né? Você nem para me avisar dessa vez, amor. Vamos lá, então, irmãos. Eu estava no versículo 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada porque até agora o Senhor tem ministrado tanto aos nossos corações. Eu peço que o Senhor venha falar mais uma vez conosco. Falar aos nossos corações, falar conosco, a nossa mente. Meu Deus, que seja um momento de restauração de lares. Que seja um momento, Senhor, que o Senhor venha tratar profundamente no nosso íntimo, Pai. Na nossa alma. É isso que eu te peço no poderoso nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer assim: quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela? Quem já ouviu essa expressão? Essa expressão diz muita coisa, né, irmãos? Porque já pensou, comer 1 quilo de sal é muito sal, né? Mas isso aqui também tem um significado importante. Quando você come 1 quilo de sal com alguém, quer dizer que você conhece muito bem essa pessoa. Então você come 1 quilo de sal com a pessoa. Não é comer 1 quilo de sal assim, instantaneamente, né, irmãos? Claro que a Nutri vai nos dizer que existem alguns certos tipos de alimento. Por exemplo, se você comer um monte de fast food e tomar vários litros de refrigerante, num dia você comer 1 quilo de sal, né, Nutri? Mais ou menos por aí. Mas não é esse o caso. Quando nós comemos 1 quilo de sal, quer dizer que nós conhecemos muito bem essa pessoa. E quando nós falamos de conhecer a pessoa, nós sabemos e podemos entender também que
Nós precisamos ter um lugar para fazer as nossas refeições, para conhecer alguém. E aqui, nós vemos que Jesus, ele deixou um ensinamento para nós. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos não entenderam o sacrifício da cruz. Eles não compreenderam aquilo que Jesus quis passar para eles. E aí Jesus ressuscita. Mas Jesus, ele não faz o sacrifício da cruz novamente. Jesus não morre na cruz de novo, amém, irmãos? Mas o que ele repete? A mesa. Porque antes dele ser crucificado, ele se reúne com os discípulos dele. Ele fica lá na mesa. E aí ele nos ensina sobre a ceia, partir o pão, a comunhão. Ele nos ensina isso, né, irmão? Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ler sobre isso. Mas ele fez de uma forma diferente para nos ensinar. Irmãos, às vezes nós esquecemos que assentar à mesa é algo tão simples, mas isso é tão importante. E no mundo espiritual isso tem um significado, irmãos, que é sensacional. É espetacular. Quando nós nos assentamos à mesa com a nossa família e nós oramos e agradecemos pelas nossas refeições, nós chamamos a presença de quem para estar ali conosco? A presença de Jesus. Quando nós nos assentamos à mesa com a nossa família, com os nossos filhos, e nós damos as mãos, e nós agradecemos o Senhor pelo alimento, nós atraímos a presença do Senhor para o nosso lar. E eu estava preparando a mensagem, e o Senhor ministrou algo no meu coração. Satanás, ele usa coisas grandes para destruir as famílias. Ele usa de artimanhas pesadas e artilharias muito pesadas para destruir a família. Mas não é somente as coisas grandes que Satanás usa para destruir as famílias. É as coisas pequenas também, irmãos. Quando nós, como pai e mãe, quando nós negligenciamos sentar à mesa com os nossos filhos, quando nós negligenciamos não chamar a atenção dos nossos filhos para estar conosco, Satanás trabalha aí também. Ah, pastor, eu não tenho mesa, mas eu sei que você faz as suas refeições em algum lugar. Não é possível que você coma em pé. Mas se for o caso da sua família, eu vou profetizar uma mesa nova do jeito que você quer para a sua casa. Em nome de Jesus. Mas se for a sua situação, no momento, você tem que comer em pé com a sua família, faça com alegria. Mas faça, querido, faça o seu prato, os seus filhos fazem o seu prato. Cada família tem um jeito de fazer, né? Lá em casa cada um faz o seu, né? Não tem esse negócio de preparar. Na casa da minha avó sempre gostou de preparar o prato dos netos, dos filhos, às vezes dos filhos mais chegados. Mas não importa quem vai fazer o prato. Se você for comer de pé, faz o prato e comam de pé. Primeira lição. Antes de vocês pegarem e servirem seu prato, ou se servirem. Isso eu estou falando, estou dando o exemplo mais radical, irmãos, da pessoa que tem que comer de pé. Porque o pastor falou que nós vamos dar instruções. Então, estou falando para vocês. Vai comer de pé? Então, preparou a refeição, está tudo prontinho lá em cima do seu fogão? Chama os seus filhos, chama o seu esposo, chama quem mora com você, a sua família. Você vai pegar as mãos com eles. Você vai orar. Vem aqui, Bia e Nini, por favor. Vocês vão fazer dessa forma, irmãos. Pode ficar. Vocês vão orar assim, de mãos dadas. E por que eu estou mostrando? É simples, não é, irmãos? Mas às vezes a gente esquece disso. Obrigada, meus amores. Vocês vão dar as mãos. Às vezes, irmãos, seus filhos estão brigados um entre o outro. Aí, você vai falar para eles darem as mãos. E aí eles vão falar, não vou dar mão. Aí você vai falar, você vai dar. E ali já começa uma restauração. Amém, irmãos? Já começa por aí. E aí você vai agradecer pelo alimento. Lá na minha casa, até as visitas agradecem pelo alimento. Até eles, né? Quando tem alguém lá, a gente fala, você vai orar. Você vai orar, você vai orar. É assim. E lá na nossa casa nós oramos, agradecemos ao Senhor.
E aí cada um se serve. Se não é o seu caso, você tem uma mesa lá na sua casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Então você vai preparar a sua refeição. Se você tem o hábito, assim como nós temos na nossa casa, de colocar os alimentos na mesa, preparar, colocar os pratos, os talheres. Se você tem esse hábito, você vai fazer da mesma forma, irmãos. Vai chamar todo mundo. Aí todo mundo vai vir, vai se assentar, vão agradecer ao Senhor. Mas tem um detalhe. Repita comigo, detalhe. Nada de televisão ligada. Nada de celular na mesa, irmãos. Lá em casa a regra é, se assentou à mesa para fazer as refeições, não tem celular na mesa. O celular é proibido na mesa. O celular fica no canto lá. E se alguém ligar na hora que você está almoçando? Você está num momento precioso com a sua família. A não ser que for o seu chefe ou alguém muito importante, aí você vai pedir licença. Do contrário, irmãos, o celular fica fora, a televisão desligada. Você pode até ligar um louvor, às vezes você gosta de colocar um louvor, deixa um louvor tocando, mas não deve haver distrações. O momento da refeição da sua família é precioso. Está me entendendo, irmãos? O Senhor deixou instruções específicas em relação à mesa. Se você olhar no Antigo Testamento, nós vemos que quando Samuel vai ungir o rei Davi, que ele não é rei ainda, vai ungir Davi, ele diz que não é para ninguém se assentar à mesa até Davi chegar. É o que está na palavra. Da mesma forma, quando ele vai ungir Salomão, do mesmo jeito. E depois, queridos, quando o rei Davi se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, ele manda chamar Mefibosete. E ele manda preparar um banquete para aquele homem. E ele manda arrumar a mesa com os utensílios do reino, preparar o melhor para ele. O Senhor está falando aqui é a mesa. Porque na mesa, querido, existe o quê? Restauração. Existe comunhão. Quando nós preparamos a mesa da Santa Ceia, o diaconato faz o melhor, irmãos. A mesa, e nós falamos, a mesa está posta. Às vezes, você quer fazer algo que não está dentro das suas condições. Faça aquilo que você tem. Se você não tem os melhores utensílios do mundo, que você julga ser os melhores, e eu acredito que o que você tem na sua casa é o melhor que você pode ter no momento, eu acredito nisso. Porque ninguém sai para comprar algo, né, Felipe? Ninguém sai e fala, eu vou comprar do mais barato. Não, a gente vai e quer comprar o melhor, dentro das nossas condições. Não é assim, irmãos? Então, a partir de hoje, priorize as refeições feitas à mesa com a sua família. Às vezes você não pode fazer todas as refeições. Você não pode fazer café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar. Mas a refeição que você pode fazer com a sua família, priorize. Faça. Ano passado, quando nós fizemos essa campanha, tinha uma família que eles não tinham mesa. E aí o pastor lembrou que nós também, um período da nossa vida, nós também não tínhamos mesa. E nós forrávamos bonitinho onde ficaria a nossa mesa, porque nós já profetizávamos que a nossa mesa estava ali, porque nós já sabíamos a mesa que nós queríamos, nós já tínhamos pedido para Deus. Então nós forrávamos o lugar onde ia ficar a nossa mesa, colocava os descansos de panela, colocava os pratos, os talheres, e nós nos assentávamos ali e fazíamos da mesma forma, irmãos, mãos dadas, orando, agradecendo ao Senhor. E Deus preparou a mesa para nós, do jeito que nós queríamos. Nós precisamos esperar um tempo, mas Ele fez. E essa família falou, a gente não tem mesa, mas nós fizemos. E Deus abençoou. Grandes obras do diabo destroem as famílias e os pequenos detalhes também. Às vezes, irmãos, você entra no quarto do seu filho e você fala, vamos almoçar ou vamos tomar café, vamos fazer alguma refeição. E o filho fala o quê? Eu não quero. E aí a mamãe faz o quê? Vai lá, faz o prato e leva no quarto para o filho. Irmã, com todo o respeito, carinho e amor do mundo, você está errada.
Não faça isso. Você precisa comer e se alimentar, fazer as refeições com seus filhos na mesa. Uma vez eu vi uma publicação que falava assim, eu entro no quarto do meu filho e parece que eu estou na van, porque eu saio com prato, colher e talher, prato, talher e copo. Eu achei aquilo um absurdo. Irmãos, irmã e irmão, homens, vocês são sacerdotes do lar de vocês. A autoridade está sobre a sua vida. É você que manda lá, querido. Não é um ser humano de 12, 13, 14 anos e não importa. Nós falávamos essa semana que uma situação, e aí nós estávamos conversando e o pastor falou, mas a moça tem 20 anos. Eu falei, então, pode ter 20, 25, 30. Se mora com os pais ainda, a autoridade é do pai. Quem manda é o pai. Se mora debaixo da casa, se mora debaixo do teu teto, irmão, a autoridade é sua. Chamou para vir comer, vai ter que vir à mesa, sem celular e sem televisão. Faça isso durante uma semana, você vai ver a diferença. Aqui não acontece em nome de Jesus. Aqui não acontece, irmãos, em nome de Jesus, amém? E se acontece, vai parar de acontecer hoje, porque Deus está dando estratégia, mulher. Nós precisamos voltar à essência, voltar a nos reunir. Eu falei para o pastor hoje que a minha visão, quando a família ora junto, é que quando eles oram juntos de mãos dadas assim, pastor Adilson, principalmente o casal, quando eles estão orando de mãos dadas, a impressão que eu tenho, a visão que eu tenho, é que começa a sair faísca. E sabe o que eu vejo, irmãos? Aquilo que nós cantamos, a bênção do Senhor que nos acompanha e nos guarda. A oração é simples, não é, irmãos? Às vezes as pessoas têm vergonha de orar em voz alta com a sua família. Mas família é família. Um ajuda o outro, um protege o outro, não é assim, irmãos? Comece, experimente isso, casais. Experimentem isso lá no quarto de vocês, antes de dormir. Experimentem fazer isso, dar as mãos e orar ao Senhor. Não precisa me contar a experiência depois, a não ser que vocês queiram. Mas vocês vão ter um outro nível no casamento de vocês. Famílias, façam isso com seus filhos. Faça isso na casa de vocês. Comece a fazer isso sem medo. Mas o meu esposo não é crente, a minha esposa não é crente. Mas a partir da sua atitude as coisas vão começar a acontecer. Às vezes a sua esposa só está esperando você tomar uma posição de crente, na verdade. Faça a diferença. Nós vamos mesmo na contramão do mundo. O mundo diz para nós que a família não é de Deus, que nós temos que desestruturar as famílias, que hoje em dia família é isso, é aquilo, aquilo outro. A minha Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. A família aconteceu a partir disso. É isso que a minha Bíblia diz, querido. E a minha Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda e não volta atrás. Então, se o Senhor está mostrando para mim que existe importância e que existe um poder na mesa, eu não vou negligenciar, querido. Nem que seja a última coisa que você tenha que fazer nessa terra. Traga a sua família de volta, é sua responsabilidade. Você está ouvindo a palavra do Senhor hoje, não adianta você falar, eu não sabia. O Senhor está falando para você, existe uma saída para essa solução. E uma saída simples, querido. Você tem uma mesa na sua casa. Mulher, se você tem o desejo de preparar uma mesa posta para sua família, faça. Os seus filhos vão até estranhar, vão falar, nossa, o que aconteceu? Faça o melhor. Às vezes lá em casa não dá tempo para tirar o pão do saquinho. Às vezes vai com o jeito que compra lá na padaria, eu tiro só a sacolinha. Às vezes a fome está tão grande que não dá tempo. Mas quando dá, irmãos, nós fazemos o melhor.
Ai, pastor, isso é muito chato. Isso é coisa, depois tem que ir louça para lavar, irmãos. Graças a Deus que tem louça para lavar. Se tem louça para lavar, tem alimento na mesa. Tem provisão do Senhor na mesa. Ah, querido, faça isso. Você pegou o papel para você orar pela sua família. O que existe de mais precioso dentro do nosso lar? É a nossa família. É aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Isso é o nosso bem mais valioso, irmãos. Ah, mas igual o pastor falou, eu não gosto de tal fulano. Estou falando aqueles que moram na sua casa. Aqueles que estão com você. Esses são a sua família. Os outros são família também, mas são familiares. Família, aqueles que estão dentro da sua casa. Richard, Kelly, Cristine. Estão me entendendo, irmãos? Hoje, se você ainda não jantou e se ainda você vai jantar, quando você chegar lá no seu lar, você vai chamar os seus filhos. E eu vou falar algo para vocês. Às vezes eles não vão querer. Ai, não estou com fome. Aí eu vou falar para vocês igual às vezes eu faço lá em casa. Não, mas senta lá com a gente. Vai ficar sentado lá. Vai ficar lá sentado. Ah, mas vai ficar de cara feia. Você tem medo de cara feia, irmãos? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Fala, você tem medo de cara feia? Ah, fala com voz de profeta, irmão. Que isso? Fala, você tem medo de cara feia? É. Ó, lá na cidade que nós viemos, o povo falava que cara feia era fome, certo? Então se ficar de cara feia, aí você fala, tá com fome? Cara feia para mim é fome, vai comer. Já resolve o problema, irmãos. Está vendo como é que é fácil as coisas? Não é para ter medo, não. É assim, irmão, já resolve ali, já está ali com alimento, né, Célia? Já está prontinho ali. Cara feia, você vai falar, cara, ó, você vai mudar essa cara? Cara feia para mim é fome, a comida está aí, come que passa. É assim, irmãos. Mas e se ele falar, não quero, não quero, não quero? Aí o Senhor vai falar através da sua boca. O poder da mesa, o poder da cura, da restauração, da restituição. Quantas pessoas já não fazem isso mais? Às vezes, quantas famílias vão comer, cada um pega o seu prato, um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para o outro. Outro fala, eu como depois. Outro fala, eu vou fazer e tal. Não, irmãos. Aqui a palavra de Deus diz o quê? Jesus preparou, mandou eles virem comer. E todos se assentaram juntos. Eu me lembro que na primeira pesca maravilhosa, na primeira pesca, não é na primeira pesca. Quando acontece a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor fala o quê? Mandem todos se assentarem. Organização. Ele manda que todos se assentem e ele fala, comece a servir. E 5 pães e 2 peixinhos alimentou toda aquela multidão. Porque houve uma organização. Todos estavam sentados esperando a sua refeição. Ali não tinha uma mesa fixa. Não tinha como ter uma mesa para todo mundo. Mas todos estavam como? Sentados e aguardando. O Senhor está nos ensinando mais uma vez. As famílias. Às vezes você saiu da sua casa para receber algo tão diferente. Fala, nossa, vou sair, a pastora está falando de comer na mesa, eu já faço isso há anos. Faça diferente hoje. Comece a fazer diferente amanhã. Homem, se você nunca preparou a mesa para sua família, sempre tem a primeira vez. Mulheres, repita assim comigo, sempre. Mulheres, voz de profeta, vamos lá, mulheres, sempre tem a primeira vez. Ouviu aí, marido? Oh, glória a Deus aí, tá vendo, Gra? Faça o melhor para sua casa. Eu tenho certeza que a sua esposa, quando ela vai preparar algo para você, ela prepara o melhor. Não tem tempo ruim. Pode estar doente, pode estar triste, machucada, ela faz sempre o melhor.
Então, sempre tem a primeira vez, irmão. Ó, irmãs, estou ganhando, hein? Estou preparando o caminho para vocês, irmãs. Homens que estão assistindo, ó. Sempre tem a primeira vez, irmãos. Você não, né? Você ainda não, né, irmão? Estou falando com os homens de casa. Você, quando você tiver sua família, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai fazer o melhor para sua família. E o Senhor vai abençoar a sua geração. O Senhor vai abençoar a sua casa. Às vezes você pode falar, mas sou eu sozinha ou sozinho. Eu vou tomar meu café da manhã sozinho. Ou vou tomar meu café da manhã sozinha, vou almoçar sozinha, vou comer a minha marmita sozinha. Quero te dizer que você não está sozinha. O Senhor está com você. Você não está sozinha. É um momento, é um processo que você está passando. Tudo tem um tempo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Nós temos que fazer o quê? Confiar na promessa e permanecer firmes. Aleluia. Permaneça firme no seu propósito. A sua família depende de você, irmão. A sua família depende de você, mulher. Você está aqui recebendo as ferramentas que vai mudar toda uma geração. As ferramentas que o Senhor vai começar a dar a você a partir de hoje, vai mudar a sua geração. Levante suas mãos. A ferramenta que o Senhor vai te dar a partir de hoje e todas as outras quartas que virão, vai mudar a sua geração. Em nome de Jesus, pega aí, querido, vai mudar a sua geração. A sua geração vai ser conhecida como uma geração de vencedores. A sua geração vai ser conhecida como aqueles que enfrentam as batalhas e vencem, porque o Senhor é o Deus da sua casa, o Senhor é o Deus da sua família. É assim que a sua geração vai ser conhecida daqui para frente. Aleluia. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tinha 14 anos. E eu tinha terminado o louvor. E eu fui sentar no meu lugar. E aí chegou uma irmã. E era uma irmã que eu gostava muito. E ela estava passando por alguns momentos tribulosos na vida dela. E o pastor já havia me advertido já sobre isso. E o culto acabou. E como sempre, né? Os crentes fazem como? Fica aí conversando, batendo papo, né? Socializando depois do culto. E aí eu fiquei no último banco. E fiquei no último banco. E eu fiquei sozinha no último banco. E naquele dia essa irmã estava atribulada de novo. Ela nunca havia colocado uma gota de álcool na boca dela. Mas da porta do salão até a frente nós sentíamos o cheiro de álcool da boca dela. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu nunca tive medo, irmãos. Eu sabia quem era o meu pai. Eu não tinha medo de nada. Não tenho até hoje. Porque Deus é Deus na minha vida. Eu confio nele. E eu me lembro que eu estava sentada no último banco. E meu pai de verdade, Deus é pai de verdade, mas meu pai físico. Meu pai estava na frente junto com o pastor, estava com o meu irmão. Eles estavam conversando lá e eu fiquei sozinha no último banco. E essa irmã, ela veio por trás. E ela me deu um sossega-leão. Mata-leão. Irmãos, e ela falava assim no meu ouvido: você cantou tão bonito hoje, mas você não vai cantar nunca mais. E aquilo, irmãos, ela falava a todo instante no meu ouvido: você não vai cantar nunca mais. Você não vai cantar nunca mais. E aquilo começou a me sufocar. E eu não conseguia gritar. Porque era muita força. E aí começou a escorrer uma lágrima aqui. E eu olhei para o meu pai.
E o meu pai já veio com o pastor. E o pastor, de onde ele estava, levantou a mão: sai em nome de Jesus. Essa mulher saiu. Eu nem sei como é que foi, se ela voou, eu não sei, irmãos. Eu estou contando isso para você para dizer que o mundo espiritual não é brincadeira. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Uma das experiências, irmãos. O que eu quero dizer para vocês é: famílias, pais e mães, o Senhor está dando ferramentas para vocês hoje. Toda quarta-feira vai ser uma ferramenta diferente. Porque o Senhor tem propósito com a tua família ainda. Não acabou o plano do Senhor para a sua vida, nem para a sua família. Eu sempre falo que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele sabe o poder que ele tem. Mas uma família que ora, que clama ao Senhor, ele não chega nem perto. Uma família que ora, que busca o Senhor, que clama ao Senhor de dia e de noite, que agradece a Ele pelas pequenas coisas, ele não chega nem perto, irmãos. Os seus filhos não serão alcançados por Satanás, porque a boa mão do Senhor está guardando eles. A sua geração, o Senhor está com as mãos estendidas e está guardando ela. Mas neste momento, se levante e faça a diferença. Chame com amor os seus filhos. Eu sei que adolescente é uma fase complicada, irmãos. E isso dura até bastante tempo depois. Mas eles são os amores da nossa vida. Às vezes eu fico tão brava com os meus filhos. E eu me lembro de quando eles eram pequenininhos e dependiam de mim para tudo. Fica mais fácil. Porque você não pode também irar, irmãos. Uma vez eu perguntei para Maria Júlia se ela tinha prazer em servir o mesmo Deus que eu sirvo. Ela começou a chorar. Que ela falou: claro, mãe, eu amo Jesus. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver o amor que nós temos pelo Senhor. Só assim, queridos, nós vamos fazer a diferença. Quando os seus filhos olharem para você, mulher, quando os seus filhos olharem para vocês, homens, eles vão olhar e vão ver mulheres e homens de oração. Mulheres e homens que fazem a diferença. Mulheres e homens que não têm medo de dizer: eu amo o Senhor, Ele é o Deus da minha casa e da minha família. Pode vir o que vier, Deus está guardando tudo. Então hoje, se ainda você não fez a sua última refeição do dia, chame a sua família, ore com eles, agradeça pelo alimento, agradeça pela comunhão deles estarem ali com vocês, agradeça por eles estarem com vida, com fôlego de vida, agradeça ao Senhor. E se algo estiver faltando para vocês, coloquem diante do Senhor, mas diante da sua família, com o coração grato perante o Senhor, faça dessa forma, e que isso seja todos os dias na sua vida.